Vai repreendendo, Pai, todo laço de morte. Vai repreendendo a fúria de Satanás contra a vida dela, da sua família. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dela e os seus de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Vai tirando todo impedimento. Usa ela como tu nunca usou, Pai, no nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um que está aqui, Pai. Eu profetizo, Pai, o milagre de cada um que entrou por essa porta, no nome do Pai, do Filho. Então, todo mundo bem? Graças a Deus. Ele vive. Aleluia. Ele reina para todo sempre. Amém. Eu vou contar uma coisa para vocês que não é essa palavra que eu ia trazer hoje. Eu ia trazer o que a igreja precisa sobre avivamento no tempo de hoje. Mas a pastora disse que era Semana Santa, que tinha que falar sobre sacrifício. Aí eu balancei a cabeça e disse não. Aí lá em casa o Senhor disse, pastor, vai falar. Eu disse, tá bem, Senhor. Então vamos lá. Falar um pouco desse amor imenso, desse sacrifício imenso que Ele fez por mim e por ti. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios. Primeira Coríntios 5. Primeira Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Do 7 ao 8, tá bom? Já acharam? Tá, vamos orar um pouquinho? Aleluia a Deus. Pai querido e Pai santo, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia estar na tua casa, Senhor, estar em cima deste altar, Senhor, porque é o teu querer e a tua vontade, Senhor amado. Muito obrigada por tudo. Que essa palavra, Senhor, possa vir fazer efeito em nossos corações, que a gente possa compreender um pouquinho, Senhor, de teu amor tão imenso, Senhor amado. Cobre todos com teu sangue, Senhor amado, que essa palavra seja viva e eficaz para todos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos lá. 1 Coríntios. Tá? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Acharam? Vamos lá. Ai, Jesus. Jogue fora o velho fermento do pecado, para ficarem completos e puros. Ai, vocês serão como a massa nova, sem fermento, como vocês de fato já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa e já foi oferecido em sacrifício. Podemos dizer, aleluia, Jesus. O que Paulo estava falando aqui para a igreja de Coríntios, que é para a gente se libertar, se livrar do velho fermento, da velha criatura. Aleluia. Porque no tempo da Páscoa, os hebreus, os israelitas, como vocês querem falar, eles no tempo da Páscoa era o tempo dos bois asmos. Esse pão ele não tinha fermento algum. Então, cada casa, eles falavam que era para tirar o fermento. Não só da pessoa que habitava naquela casa, mas de todo o fermento que havia naquela casa. Mas, missionária, o que a senhora quer falar hoje? Vamos se despir da nossa criatura velha. Porque muito ou um pouquinho de fermento, como se diz a escritura, leveda a massa. Mas, irmão, o que é fermento? Pode ser o meu e o teu pecado. Mas, irmão, você veio falar de Páscoa. Mas para se libertar, porque o cordeiro já foi morto.
já foi imolado por causa de mim, por causa de ti. Mas nós não queremos se livrar do velho fermento. Mas, irmã, é só um pouquinho de pecado. Para o Senhor não existe pecadinho e nem pecadão. Aleluia. Mas, irmã, eu só fumo um pouquinho. Irmã, eu só bebo só um pouquinho só. Eu minto só um pouquinho. Eu procuro coisas ilícitas só um pouquinho, irmã. Mas ela é velha da massa. Cuidado. Aleluia. Tira o teu fermento. Tira, o Senhor quer que tu renove. Tu renasça de novo. Aleluia. Isso que é Páscoa, vocês sabiam? É nos libertar do pecado. Porque nós já somos nova criatura. Amém. Não foi em vão aquela morte de cruz. Mas, irmã, é fácil? Não é fácil. Quem te disse que é fácil? Quem te disse que pecar não é gostoso? Né? Pecado é gostoso. Mas ninguém vê como a minha massa está levantando, está subindo. Tem gente que, olha só, como o Senhor ele é tremendo. Tem gente que quando ainda faz a massa, o que ela joga em cima da massa para a massa levantar? A gente cobre com pano. A gente cobre com pano. Não adianta eu e você encobrir o meu pecado, a minha massa, que eu botei um pouquinho de fermento, um pano. Olha só quem é que vê como a minha massa está. Não adianta. Eu posso mentir para vocês e para pastores. Mas os pastores dos pastores, nunca. Aleluia. 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 Mas irmão vem falar de Páscoa. Mas o bom é se desprender da velha criatura bona. Nessa noite. Aleluia. Deus faz essas coisas. Eu ia trazer sobre avivamento. E o Senhor disse, filha, tu sabe que avivamento, quando o Senhor traz o avivamento para dentro da igreja e tira a igreja do mundo, é quando começa a doer. Sabe por quê? Quando começa a doer, o avivamento o Senhor vai mexendo. Ele mexe na minha vida e na tua vida. Ele mexe na estrutura da igreja. Mas isso é para o próximo domingo. Agora a gente vai falar de Páscoa. Aleluia. E a Páscoa também é um mover. Porque a Páscoa também, o Senhor fala que é sangue. Aleluia. É renascimento, é morte, é cruz, é versado. Aleluia. A Páscoa celebra a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A Páscoa significa passagem. Muitas pessoas falam, compra um ovinho de Páscoa, é aquele bichinho que eu esqueci o nome, que pula, um coelho. Não tem nada disso. É cruz, é sangue. É a passagem da morte no Egito. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Para os cristãos, a passagem de Jesus na morte para a vida, para trazer salvação para todos aqueles que creem. Aleluia. Eu estou tremendo. Não é fácil. Quem te disse que é fácil? Mas é assim. É morte, é ressurreição, é cruz, é sangue. Vamos lá? Quem quiser abrir a Bíblia, pode abrir Êxodo. Eu vou ler, tá? Êxodo 12, do 1 ao 5. Eu vou ler. O Senhor Deus falou a Moisés e a Arão no Egito e disse: este é o mês para vocês, o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia deste mês de cada pai de família escolherá um cordeirinho ou um cabrito para
ser cabrito pequeno ou cabrito grande, não importava. Tinha que ser da quantidade da família. Mas se a família for pequena, chama o vizinho. Ei, a morte de cruz não é para mim só. Não é só para minha família, não. É para o meu vizinho. Tu tem que alcançar ele. Para ele vir comer esse cordeiro pascual junto contigo. Aleluia. Isso que é Páscoa. Páscoa é união. Aleluia. Eu não quero salvação só para mim. Eu quero salvação para mim e para aquele mais próximo, o meu vizinho. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Em Êxodo 12:8 diz assim: nesta noite a carne deverá ser assada na brasa, e comida com pães sem fermento, e com ervas amargas. O cordeiro tinha que ser purificado. Por isso que ele tem que ser assado. Aleluia. O pão sem fermento é como eu disse. É um pão sem fermento, sem nada. Se retira do teu pecado, te liberta. Fica leve, fica sem fermento nenhum. Aleluia. Desprende do teu pecado, porque hoje o cordeiro vai passar. Aleluia. E as ervas amargas, que significam o sofrimento do povo no meio ao deserto por 430 anos. É isso que significa essas ervas amargas. E esse povo tinha que fazer esse ritual todinho. E o cordeiro, o Senhor disse para Moisés, é um animal, deverá ser um carneirinho ou um cabrito, sem defeito, de um ano. Vocês guardarão até o dia 14 desse mês, da tarde desse dia. Todo o povo israelita matarão os animais e pegarão um pouco de sangue, passarão no bastante ao lado e de cima das portas da casa, onde os animais vão ser comidos. Tinha que ser um animal novinho, sem mancha, sem mácula nenhuma. Eles tinham, olha só, eles tinham que passar o sangue assim e assim. O que é o sangue? Como é que eles deviam passar? Assim e assim, no formato de uma cruz. Aleluia. Porque o anjo da morte ia passar. O Senhor queria que Faraó libertasse o povo para uma adoração, ele não quis. Lá o Senhor disse, agora eu vou me revelar. Eu vou mandar pragas e meia pragas. Mas Faraó, com o coração endurecido, ele não liberou o povo para ir adorar o Senhor no deserto. A última foi a praga da morte. Vai morrer o primeiro, o primogênito de cada casa. Aqueles que tiverem animal, o primeiro animal vai morrer. Aqueles que tiverem na cadeia, o primeiro filho ou primeira filha que tiver lá na senzala, também vai morrer. Mas aquela casa que tiver o meu sangue, naquela porta, o anjo da morte vai passar. Aleluia. Não tem nada de coelhinho pulando, não. É sangue mesmo. Não tem nada disso de coelhinho. Não ensina teu filho, é o neto, não sei o quê. É coelhinho, é ovinho, é chocolatezinho. Não, é sangue, é morte, é cruz. Aleluia. É isso que significa a Páscoa. Uma libertação. É uma libertação. Liberta, Faraó, meu povo. Porque senão vai passar a minha espada. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. A Páscoa é a purificação sem fermento. É a carne do cordeiro assada, indicando a purificação do qual todos nós deveríamos celebrar. Das ervas amargas, do sofrimento do povo judeu no período de 430 anos. Aleluia. É isso que é Páscoa. É isso. É celebração, é purificação.
de errado em mim. Põe no espelho, mata. Detona, Senhor. Tira de mim tudo que não te agrada. Tira, Senhor Jesus, porque eu quero sentar nessa mesa junto contigo. Porque a Páscoa significa Santa Ceia. Aleluia. Aleluia. Tu não pode sentar na Santa Ceia do Senhor de qualquer jeito, não. Tu não pode se sentar na ceia do Senhor de qualquer jeito, não. Tu tem que ser moído. Tu tem que olhar para ti e dizer: eu não presto. Há pecado em mim, Senhor. Tira o pecado que há em mim, Senhor. Tira. Tira. Porque sede santo, como Ele é santo. Mas não é fácil. Mas o Senhor fala: sede santo, como eu sou santo. Santo é o nome do Senhor. E Efésios 4:22 diz assim: portanto, abandone a velha natureza de vocês, que faz com que vocês vivessem uma vida de pecado, o que estava sendo destruído pelos seus desejos enganosos. Aleluia. Entendeu? Te liberta da tua velha criatura, porque aqui, olha, ainda tem desejo. E o teu desejo, tu não engana. É desse jeito, pastor. O desejo da minha carne e da tua carne, ninguém engana. Eu vou falar algo para vocês que só tem dentro de mim. Eu vou falar para vocês. Eu estou aqui há 20 anos. Há 20 anos eu estou aqui nesse lugar. Quem me conhece, eu não demonstro ser, mas eu sou uma pessoa muito romântica. Se meus filhos estivessem aqui, eles dizem: é verdade. Todo filme de romance eu gosto. Só o quê? Eu tinha um filme que quando lançou, eu fiquei doida pra ver. 355 dias. Doida. Mas só o quê? O Senhor disse assim: eu vou passar o óleo na tua cabeça. Ei! Eu vou passar o óleo na tua cabeça, então a gente vai ter que sair. Eu disse: Senhor, mas eu quero ver esse filme. Pergunta se eu vi. Eu passo todinha a tela de filme, quando chega lá eu pulo. Eu disse que tu não quer. Antes de passar o óleo, eu vi o primeiro. Eu era doida para ver o segundo. Tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto. Eu não vi mais nenhum. Porque eu disse: esse filme aí não é mais para mim. Aleluia. Vocês estão entendendo o mistério? Aquilo que não é para te fazer, não faz. Tu não faz. Tu não faz. Porque o óleo vai passar ou já passou na tua cabeça. Porque nós estamos aqui com preparo. E não adianta tu esconder do papai o teu desejo, que ele sabe. Aleluia. Aleluia. Ele sabe o meu, o teu desejo. Se tu não aguenta, manda o teu pai matar. Manda o teu pai matar o teu desejo. É desse jeito, pastor. Aqui é desse jeito. Profeta que é profeta não esconde nada de ninguém. Aleluia. Pastora já me conhece. Quando eu entrei aqui, o papai já foi falando, eu já fui fechando a minha cara. Eu digo: papai, tem alguma coisa errada aqui. Vai para a palavra. Aleluia, Deus. Aleluia. 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 É desse jeito. O Senhor faz com a gente, não é? É a Páscoa. É a libertação. Tu quer ser liberto? Tu quer entrar pela porta bem estreitinha assim, olha. Acho que eu vou entrar de lado. Porque de frente eu não vou entrar, não. Mas eu vou entrar. Certa vez eu estava comendo com meus filhos na mesa. Eu não sei por que eu falei isso. Eu disse assim: eu acho que eu vou fazer teologia.
Aí meu filho mais velho falou, meu filho menor falou, por que, mãe? Porque eu quero perturbar Satanás. Eu disse para ele, eu sei que ele me escuta, eu sei que ele vai querer me matar, mas eu vou dar trabalho para ele. Fala assim, vocês têm que ser usados, porque dos covardes o Senhor não se agrada não. O Senhor gosta de corajoso, tu vai sofrer. Essa terra aqui é sofrimento, é peleja, é luta, mas ninguém quer. Vocês estão entendendo uma coisa? Vou lhe dizer uma coisa. Certa vez, o meu cabelo caiu tudinho. Vocês sabem quem está caindo em mim agora? A minha sobrancelha. Eu disse, é mesmo, Satanás. Mas a minha sobrancelha, caindo ou não caindo, eu vou estar aí. Aleluia. Satanás, ele quer impedir o plano de Deus da tua vida. Ele quer colocar impedimento, atrapalhos e empecilhos. Ele quer te colocar medo. Mas o teu justificador, o Criador da tua alma e da minha alma, sabe aonde ele vai te levar. E olha, diz assim, Satanás, eu vou te dar trabalho. Tu dá trabalho para mim, mas eu vou te dar trabalho. Aleluia. Você sabe o que é o cristão? Na mão do Senhor é uma bomba atômica. É isso que nós somos. É uma bomba atômica. Aí ele quer passar em mim um infarto. Eu disse, não, Senhor. O Senhor disse para mim, naquele altar que eu lhe dar, você arrebatada. E se eu infartar, lá no centro aí, o Senhor vai me levar aonde tu queres. É desse jeito. Aleluia. É desse jeito. Em Hebreus 7:26. Já estou pulando. Deixa eu voltar para cá. João, o Evangelho de João, 1:29 diz assim. Vamos lá? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor é dado àquele que nos criou e sabe todas as coisas. Aleluia. Deixa eu achar aqui. Não, é para cá. Lucas, Atos, João. 8:46. Aleluia. Que diz assim. Olha o que diz no 8:46, diz assim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se diga a verdade, porque não crê em mim. Mas irmão, quem está falando? Levar o Senhor. Levar o Senhor. O Senhor disse que o cordeiro era sem mancha, sem pecado nenhum. E o Senhor disse para eles, mas qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Que eu tenho alguma mancha? Eu vivi com vocês 30 anos. Vocês têm alguma coisa a falar de mim? Qual o pecado que eu tenho? Ele era sem mancha, sem mácula alguma, sem pecado algum. É isso que é o Cordeiro Pascual. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tem pecado nenhum. Ele não tem pecado nenhum. Ele é um cordeiro novinho. Novinho. Aquele cordeiro tinha que passar 3 dias numa casa. O Senhor ficou 3 dias naquela cozinha de 3 horas. Ele ficou 3 dias naquele sepulcro. Vocês estão entendendo o mistério? Aleluia. Tudo do Senhor é 3, é 7, é 40. Senhor é Deus de mistério. Quem pode enganar o Santo Cordeiro? Nenhum. Ninguém. Aleluia. Lá, Jesus, eu pulei. Era 1:29. Mas eu vou ler. Aleluia. 1:29 diz assim. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção e disse: Ei, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado.
Aleluia, Deus. João só viu: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus por esse Cordeiro. Graças a Deus que esse homem veio, mas não foi. O pai dele que obrigou, não, ele quis. Ele orou, mas ele quis. E vocês sabem qual é o desejo de Satanás? Era matar o pastor e dispersar as ovelhas. Mas só que o meu Deus e o teu Deus tinham um plano da ressurreição. Aleluia. Isso Satanás não sabia. Que ele ia até lá no inferno, se não foi até lá no inferno, tirou a chave da morte da mão de Satanás. Nem na casa dele ele tem a chave. É o teu Deus que tem. Eu lembro que meus filhos disse: chupa essa mão aí. Aguenta, Satanás, porque nem na tua casa tu tem chave. O meu Deus tem a chave da vida e da morte na mão dele. Ele é um Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia, ele vive. Ele vive, igreja, ele vive. Meu Deus, o teu Deus, ele vive. O meu pai, o teu pai, ele não tem pecado algum, ele não tem mancha alguma. Ele foi um cordeiro imolado. Ele se deu por mim e por você. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. O meu Deus, ele faz dessas coisas conosco. Aleluia, Deus. Para quem diz que eu e você não tem jeito, o Senhor vem com um plano que nem Satanás sabe. E quando tu tem um projeto, um plano, e Satanás quer que tu abra a tua boca, sabe o que tu faz? Fica só aqui, olha, na tua mente. Fica só na tua mente, não abre a tua boca não. Os teus projetos, os teus planos, só o Senhor sabe. Só o Senhor sonda e só o Senhor conhece. Aleluia. Eu sou uma mulher de oração. Tu és uma mulher de oração. Mas às vezes a gente tem que ficar calado e orar só no pensamento. Não abre a tua boca não. Não joga ao vento. Porque o vento às vezes tem perna e tem ouvido. Fica só tu e teu pai. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler lá em Apocalipse 12. Versículo 10 ao 11. Que diz assim: Então eu ouvi uma voz forte do céu e dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-lo de dia e de noite, foi jogado fora do céu. Ele foi jogado fora, o meu acusador. O meu acusador foi jogado fora. O Senhor mostrou a sua majestade. O Senhor mostrou o seu poder. Mas batem palma. Batem palma, porque não é para mim, não. É para o Senhor. O meu Deus, o teu Deus, ele tem todo o poder. Aleluia. Quem é que te acusa? Quem é que te acusa? Vocês sabiam, se o Senhor não fosse para essa morte de cruz, não tinha o nosso auxiliador, que é o Espírito Santo. Satanás pensava que ele já tinha ganhado, porque o Senhor foi para aquele madeiro. Aleluia. Mas o meu Deus e o teu Deus, ele tem um plano. E é um plano de salvação para mim e para você. Aleluia. 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 Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos lá também em Apocalipse 22, 14. Que diz assim: felizes as pessoas que lá
lavam as suas roupas. Aqui diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar pela cidade e pelas portas. Nós temos que lavar, nos limpar da nova, da velha criatura, no sangue do Cordeiro. Nós temos que se sujar desse sangue. Aleluia. Mas, irmã, esse sangue é pesado. É pesado. Ele é pesado. Ninguém quer. Porque nesse sangue aí, tu vai ter que ter lei. Tu vai ter que ter regras. Tu vai ter que amar o teu inimigo em amor. Tu vai ter que suportar ele, o Senhor vai falar em amor. Tu tem que suportar ele em amor. O Senhor fala, não te bater, tu vai ter que dar outra face. Oh, Jesus, isso é difícil. Isso é complicado, Senhor Jesus. Mas essa é a lei. Essa é a lei. Mas ninguém quer seguir a lei. Ninguém quer entrar na retidão. Ninguém quer entrar no caminho, na porta estreitinha, não. Ninguém quer se sujar no sangue do Cordeiro. Ninguém quer, não. Sabe o que quer? Carne. A carne. É a carne. É a carne que prevalece muitas vezes. E o sangue? E a morte de cruz? E a nova Jerusalém? E o banquete? Aleluia. Aleluia. Senhor, para onde é que eu vou? Que só tu tem a palavra de vida eterna. Eu também já fui lá fora. Eu também já experimentei, não tem nada. Aleluia. Tu passa a noite e noite e tu não tem nada. Tu não tem nada. Só o teu Deus tem a palavra de vida eterna. Não tem nada lá fora. Não tem. Eu tenho que inculcar isso na mente dos meus filhos. Não tem. Não tem. Tu quer experimentar o quê? Que não tem nada de bom. Mas fala, né? Tu já experimentou, mãe? Por que eu não posso experimentar também? Mas quando a gente passa a ser mãe, a gente parece que é uma bola de cristal dentro da nossa mente. Assim. O Senhor fala com a gente, o filho não escuta. Mas a mãe é boca de Deus, e o filho não entende, o filho não compreende. Aleluia. Quer o Egito? O povo que veio do Egito estava com saudade do pepino, dos alhos e da cebola. Pelo amor de Deus. O Senhor quer te dar maná fresquinho, que vem do céu. É o orvalho que vem trazer assim, olha, de bandeja para ti todos os dias. Aí depois o povo pede carne, o Senhor dá carne, o povo está com sede. Faz Moisés bater naquela rocha e sair água. Será que Deus não se revelou com Deus daquele povo? Só que eu digo para vocês que no meio daquele povo não tinha só os hebreus, tinha também o povo do Egito, tinha os estrangeiros. E o Senhor disse, não deixe esse povo contaminar vocês, não deixe. Não case com mulheres estrangeiras. Aleluia. E o povo ficou tão rebelde, que você sabia que aquele povo morreu? Aquele povo era numeroso, o Senhor matou por causa da rebeldia. Então, 2 pessoas na terra prometida, Josué e Caleb. E os que tinham a idade dele, o que tinha a idade de Moisés, não entrou nenhum. Tu já pensou de uma nação inteira, que o povo hebreu é um povo numeroso, e está só 2 pessoas? É por isso que o Senhor não trabalha com
trabalha com aquele que se dispõe a fazer a obra. O Senhor, Ele trabalha com aquele que quer a unção. Não é cargo, é a unção. Aleluia, Deus. Davi entrou naquela cidade dançando, pulando, falavam que até as vestes de Davi por debaixo foi amostrada e Mical se arrepiou todinha e disse: por quê? Ele é rei, ele está aí dançando e pulando com esse povo. Aleluia, Deus. Mas a diferença entre Davi e Mical é que Davi tinha uma unção. Se tu não tiver unção, nada basta. Tu tem que ter unção no teu louvor, na tua pregação. Tem que ter unção no teu ministério. Se não tiver isso, qual é a diferença? É a unção. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Já acabou. Aleluia, Deus. Aleluia. João 8,32 diz assim. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos conhece a verdade. Não é qualquer vento de doutrina, não. Qualquer ninguém no teu ouvido, não, que vai te levar. Porque barulho não é comida, não. Aprende as escrituras sagradas. Aprende o que é Páscoa. Aprende o que é sangue. Aprende o que é passagem da morte para a vida. O que é ressurreição. Qual o projeto do Senhor. Para te não ser enganado. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. E olha o que diz lá no 36. Ele disse: pois o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. O Senhor nos libertou naquela cruz. Verdadeiramente nós somos livres. Nós não estamos mais cativos. O homem quer colocar o povo do Senhor em cativeiro. Mas o Senhor disse: se o Filho te colocar livre, vocês são livres verdadeiramente. Não deixe ninguém botar cargo pesado na tua costa, não. Diz assim: ei, eu fui comprada, eu fui lavada, eu fui remida pelo sangue do Cordeiro. O meu Pai já me libertou. Eu era cativa, agora eu sou livre. Eu era cativo, agora eu sou livre. Diz pro inimigo da tua alma: eu era cativo, eu sou livre. Romanos 6,1 diz: o pecado, pecando, não terás mais o domínio sobre nós. Portanto, estejais mais debaixo da lei. Você estava debaixo da lei. Mas agora nós estamos debaixo da graça. Tu já pensou se esse povo tivesse por baixo da lei? Nós não estaríamos nem aqui sentados. Mas nós estamos debaixo da graça, da misericórdia do Senhor. Ainda nós estamos debaixo da graça. Porque vem o justo juiz. Aleluia. Em Romanos 6,18 diz: é liberto do pecado, foste feito servo da justiça, e tende vossos frutos para que seja santificado. Amém. Teu fruto é a santificação. Mas, minha irmã, eu pego, santifica. Aquele que está sujo, se suje-se mais ainda. Aquele que está limpo, se limpe-se mais ainda. Esse é o fruto da santificação. Aleluia. Romanos 8,1 diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Nenhuma condenação, vocês estão entendendo? Já foi pago. Já foi pago. Nenhuma condenação há. Nenhuma. Naquele que anda no Espírito. Que não anda mais na carne. Eu falei na escola dominical que eu vi um testemunho de um pastor, que ele foi orar para uma jovem.
Ela disse, pastor, ore por mim, porque não tem mais jeito na minha vida. O pastor disse, por quê? Eu fiz um pacto de sangue com Satanás. E aí? Tem jeito? Tem jeito, pastor? O pastor disse, tem, porque o sangue do meu Deus, ele cobre tudo. Ele quer te enganar. Tu pode fazer pacto e repacto, mas o sangue do meu Deus, que foi lavado naquela cruz, ele cobre tudo. Cobre tudo. Só para ele que não tem jeito, ele já está condenado. Mas para mim, para você tem. Aleluia! 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 Poder ficar em pé? Feliz Páscoa! Feliz Páscoa da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo! Porque Ele vive pelos séculos dos séculos! Amém! Aleluia! É isso que é Páscoa! Não é chocolate, não! Não é coelhinho, não! É sangue! É o cordeiro imolado! Aleluia! Aleluia! Cadê o Pai? Mas o Senhor tinha um plano de ressurreição. Aleluia! Aleluia, Senhor! Tu te mostra, Senhor, como um cordeiro, Senhor, e te revela como leão, o leão da tribo de Judá, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela tua morte de cruz, pelo derramar do teu sangue, Senhor, porque o teu sangue, ele cobre tudo. Ele cobre tudo, Senhor. Não há pecado, Senhor amado. Não há homem, não há nada, Senhor amada, que possa, Senhor, impedir o teu agir, o teu trabalhar, Senhor, no meio do teu povo, Senhor. Glorificado, exaltado seja o teu nome. É isso que é Páscoa. É isso que é Páscoa. É o cordeiro morto, imolado, assado, Senhor Jesus, para ser purificado, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Aleluia. Trabalhe no nosso meio, Senhor. Nos ajuda a viver essa ressurreição. Nos ajuda a compreender a morte de cruz. Nos ajuda a compreender que nós fomos pagos pelo preço muito alto, pelo preço muito precioso. Foi preço de sangue, Senhor. Foi preço de sangue. Tira de nós. Tira de nós, arranca tudo que não te agrada, Senhor. Nos purifica. Nos purifica. Tira o fermento que há dentro de nós. Tira, arranca, Senhor Jesus. Que a gente possa ser o corpo do Senhor sem fermento, Senhor. Limpo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia estar na tua casa. Me lava no teu sangue, Senhor. Me lava no teu sangue. Cobre todos que estão aqui com o teu sangue, Senhor amado. O inimigo da minha alma e da tua alma. Senhor Jesus, se ele soubesse, Senhor, se ele soubesse dos teus projetos, dos teus planos, Senhor, escondeu muito que estamos aqui. Muito Satanás fez projeto para matar, para parar, dizer, ele não, já está detonado. Ele não vai voltar mais para o aprisco. Mas o Senhor, Ele vai atrás da ovelha que se perde. Ele é o verdadeiro bom pastor. Ele é o verdadeiro pastor. Ele não deixa nenhuma ovelha de lado. Ele vai buscar, porque Ele é Deus. Aleluia.